Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Forjados Podcast e hoje eu tô até emocionado aqui, porque hoje eu trouxe uma convidada que eu falo para vocês que a minha carreira, como vocês já me escutam aí, minha carreira começou há muitos anos atrás na área comercial e já faz mais de 17 anos que eu faço isso. E se tem uma pessoa que abriu as portas para mim, é essa pessoa que eu trouxe aqui hoje, né? Flávia Villani, ela é assim, uma amiga, mais do que só uma profissional, mas ela se tornou uma amiga, porque ela abriu as portas para mim e, sem dúvida nenhuma, é minha mentora. Já foi minha mentora lá atrás, é minha mentora até hoje, enfim, eu sou um abençoado de ter encontrado ela, porque a minha trajetória profissional foi construída a partir dali. E a Flávia, ela tem eu quero compartilhar com vocês uma história aqui, e nós vamos falar bastante disso. Ela é uma pessoa que é resiliente. É uma pessoa que eu sempre trago essa questão de você realmente buscar querer crescer e se desenvolver sem se deixar abater ou se incomodar pelo medo, pelas frustrações ou pelo receio de dar o passo. Eu fiz uma mudança na minha carreira, como vocês têm me acompanhado aí recentemente, e sem sombra de dúvida, ela, além de ter me inspirado, me inspira até hoje, porque ela fez muito isso, nós vamos falar bastante disso aqui, mas eu não vou falar tudo não, vou deixar ela se apresentar aqui para vocês conhecerem ela, e nós vamos falar disso bastante aqui ao longo do nosso podcast. Flá, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada a você. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Fala um pouquinho da sua... Se apresenta um pouquinho para a galera aqui, falar um pouquinho da sua trajetória, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu quero que você fale bastante, assim. Você passou por vários setores, né, na sua carreira. Hoje você é empreendedora, nós vamos falar um pouco disso, mas passou pelo varejo, depois foi para a indústria, né? Passou pela área de ciência de dados, e eu sempre acompanhei na sua carreira, assim, você sempre foi muito intencional nas suas mudanças. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, sempre me inspirou. Você sempre tomou decisões calculadas, nunca foi uma coisa assim na aventura. Uhum. Só que isso gera medo. Eu falo porque eu passei por isso agora, né? Eu saí do varejo depois de mais de 20 anos e tomei uma decisão de ir para a indústria. Ou seja, é uma decisão difícil. E ela vem acompanhada de medo, né? Vem acompanhada de receios. E você tomou essas decisões ao longo da sua carreira em algumas vezes, em alguns momentos. Várias vezes. E como é que você conseguiu, assim, né? Ter tanta coragem de ficar mudando e tomando decisões, obviamente, intencionais, mas que geram riscos e também medo. Então, ótimo. Bom, vou me apresentar e contar um pouquinho de todas essas mudanças, né? Eu acho que eu comecei a exercitar o que eu chamei de músculo do desconforto na infância. Músculo do desconforto, bem legal. Eu mudei muito de escola na infância. Eu estudei em escola pública até a 4ª série, no interior, em Marília. E minha mãe, ela ia atrás do melhor professor, e não onde quer que ele estivesse. Então, eu mudei várias vezes de escola na minha infância. Depois mudei para São Paulo, quando eu vim fazer faculdade, que foi outra mudança grande. Então, acho que o músculo de estar em um lugar que você não conhece ninguém, ter que refazer as suas amizades, ele acho que já foi sendo forjado lá no começo, desde a minha infância. Sem dúvida. E depois eu vim para São Paulo, eu sou administradora, fiz faculdade aqui. Comecei na verdade, antes do Pão de Açúcar, eu comecei minha carreira na indústria. Que legal, porque não sabia. Eu comecei meu último estágio foi na Shandong, que era uma empresa de bebidas. Sim. Você deve ter sido seu fornecedor. Trabalhei bastante tempo. E aí eu fui efetivada como vendedora. Então eu já fui vendedora, Jeff. Já estive no lugar que você tá. Essa eu não sabia, tá, gente? Essa é novidade aqui, viu? E aí eu tinha sido efetivada, eu tinha perdido todos os programas de trainee quando o Pão de Açúcar entrou em contato, na verdade, com o meu marido hoje, né? Era namorado na época, e ele falou, não faz sentido pra mim, mas tem uma pessoa que talvez queira ser trainee. Não, ele que te indicou. Ele que me indicou pro programa do Pão de Açúcar. Aí você já conhece minha história, eu passei 8 anos no Pão de Açúcar. Sim. Saí do Pão de Açúcar querendo ir para a indústria, foi realmente uma mudança muito intencional. Fui para a Unilever, onde eu fiquei 7 anos. Aí fui empreender na Yandé, uma startup que eu cofundei com um investidor que tinha esse sonho. A Yandé existe até hoje, é um grande orgulho, porque é uma jornada difícil. E talvez essa tenha sido a mudança mais difícil da minha carreira.
O empreender, você acha que foi a mais difícil? Foi. Saí de uma posição de diretora de América Latina na Unilever. Executiva, né? Executiva, com uma super estrutura. E empreender numa startup de tecnologia que eu não conhecia nada. Eu falo que foi vestir as sandálias da humildade. Não sei se você lembra do programa do Vesgo. Lembro, era exatamente isso. E aí foi uma grande mudança. Depois disso, eu fiz um sabático de 10 meses, onde eu testei várias coisas. Depois depois da Iandé. Da Iandé, eu fiquei 3 anos na Iandé. Fiz um sabático de 10 meses, onde eu fundei a Cápora, que é a empresa que eu tô hoje. Legal. Que é minha, né? Uma empresa que eu fundei. Fundei em 2018. E aí eu voltei para a vida executiva e a gente se reencontrou de novo. Eu fui convidada para ser a gerente geral da dunnhumby no Brasil, uma empresa de ciências de dados. Desde 2015, então, minha carreira migrou para tecnologia. Também foi uma grande mudança. Verdade. E aí fiquei 2 anos na dunnhumby e aí fui convidada para o Elo 7, que foi minha última função executiva, onde eu fiquei quase 3 anos. Fui comprada 2 vezes em 2 anos. Primeiro por uma empresa americana, depois por uma empresa brasileira, o Enjoei. E aí encerrei meu ciclo no final de 2023 e aí voltei para minha vida empreendedora que tinha começado lá em 2018. Nossa, mas assim, falar, nossa, é muito poderoso isso, gente, porque você que tem muita gente que me procura hoje e me fala assim, como é que você fez essa mudança? Como é que foi para você? Né? E tem muita gente que tem essa vontade, mas muitas vezes, né, Flá, ela acaba deixando na gaveta isso, porque ela acaba fazendo um cálculo do custo, risco, benefício, ela acaba abrindo mão. E muitas vezes esse abrir mão está muito relacionado ao medo. Sim. E você foi falando aqui, né? Você saiu do varejo, foi para a indústria, empreendeu, aí foi para o mundo de tecnologia, aí foi para a ciência de dados. Em cada etapa dessa, o que te motivava, assim, né? Acho que a primeira você falou, assim, você já tinha um desejo, por exemplo, de sair do varejo e ir para a indústria, talvez muito relacionado pela vivência que você tinha ali, de relacionamento com as indústrias, você entendia talvez que ali era algo que te fosse agregar muito. Eu vou dar um exemplo meu, né? Por que eu tomei essa decisão de mudar de setor? Eu queria muito que a minha curva de aprendizagem continuasse ascendente. Então eu olhava para onde eu vivia a minha vida toda e eu ficava sempre fazendo uma reflexão. Eu falava assim, o quanto que isso vai realmente continuar me agregando valor? Aí eu falava, bom, minha curva não vai ser tão ascendente. Então minha motivação foi muito isso, de entender se continuar onde eu estava, no setor que eu estava, seria ainda mais ascendente do que mudar. Aí eu falei, não, para mim vai ser maior se eu mudar. Então minha motivação foi essa. Trazendo para você que passou por várias, né? Eu fiz uma agora só, tô no começo ainda. Mas trazendo para essas todas que você passou, né? Em cada uma delas, assim, o que você sente que... Quais foram os comportamentos que você mais teve que desenvolver, assim, nessa jornada? Perfeito. Sem dúvida, a busca sempre foi por aprendizado. Essa é algo que me motiva muito. E aí depois eu vou falar de tecnologia, que tecnologia é um lugar que avança tão rápido que você está sempre aprendendo. Verdade. Mas sempre teve uma combinação de coisas. Então, quando eu saí do Pão de Açúcar e fui para a Unilever, eu queria ter o aprendizado, mas eu queria ir para um ambiente mais estruturado do que o varejo. Um ambiente onde eu pudesse ter uma visão mais de longo prazo, uma empresa que me possibilitasse uma carreira internacional, coisas que eu almejava, que eu tinha me preparado. A minha última posição foi de América Latina. Quando eu fiz meu mestrado, eu fui fazer um intercâmbio para a Espanha, porque um dia eu queria ter uma posição de América Latina. Então, eu acho que eu sempre fui me preparando muito antes da mudança acontecer, que eu acho que é uma coisa importante. Legal esse ponto, muito bom. E eu sempre tive clareza do que eu buscava, né? O lugar poderia ser em vários lugares, mas, por exemplo, quando eu saí do Pão de Açúcar para Unilever, eu buscava uma visão mais de longo prazo, mais estrutura, mais planejamento, que a indústria é uma excelente escola para isso. Quando eu saí da Unilever para empreender, tinha uma motivação pessoal muito grande, porque eu queria ficar numa posição que eu não precisasse viajar tanto. Eu tinha 2 crianças pequenas, então tinha um fator pessoal, mas tinha um fator que
muito conversado com meu marido na época, que um de nós podia tomar mais risco. Porque nós dois Legal tínhamos isso. carreira executiva e naquele momento o risco surgiu para mim. Então, vamos lá, se quebrar a cara, tudo bem. Se der errado, a gente tem... Legal Se isso. der errado, no mínimo a gente aprendeu. Exato. Todo mundo que vai tomar uma decisão de muito risco, eu sempre pergunto, né? E se der errado? No mínimo você vai ter aprendido. Nossa, acredito muito nisso também. Outro dia, com uma pessoa que empreendeu, e empreender tem um alto risco, gente. A maior parte das empresas dão errado, não sobrevivem aos 3 primeiros anos. Exatamente. Né? É estatístico, né? Qualquer empreendedor que tenha uma vida longeva já é um super sucesso. Exatamente. Então, esse lugar de se jogar em algo que podia dar errado e que se desse errado... E que deu certo, né? Porque no final eu fiz uma transição para tecnologia, que foi uma descoberta. Eu não imaginava trabalhar em tecnologia. Em que ano, vou falar? Que é 2015. 2015, quando esse negócio ainda estava explodindo ali, estava cada vez mais forte. Né? Exatamente. Então conheci muito startup, conheci muito empreendedor. Me abriu assim um universo que era completamente desconhecido para mim e que eu sou conectada até hoje. E aí, o meu sabático aí foi o salto no vazio total, né? Porque você não fazer nada, não saber o que você vai fazer. Aí eu tomei um risco à 10ª potência. E por que o sabático, Flávio? É legal que você falou disso. Por que você... Imagina, toda essa jornada foi intensa. Foi. Aí você falou, vou dar um stop aqui. Eu imagino que sim, foi intencional, mas era por causa de toda essa intensidade ou foi também por alguma escolha específica que você teve que fazer? Até um tempo eu tinha minha vida numa planilha de Excel, né? E o sabático estava desde 2009 na minha planilha de Excel, que eu tinha esse desejo, que é um pouco voltar para uma vida de criança quase, sabe? Que você não tem tanta responsabilidade, sim. Enfim, é completamente se permitir, livre. Né? Então eu tinha esse desejo de me dar todo o espaço, assim. Legal. E o meu primeiro sabático, eu queria testar coisas que na minha vida executiva eu não conseguiria. Então, meu marido brinca que foi o sabático mais produtivo que ele já conheceu na vida dele, porque... O sabático intenso. Foi quando eu abri minha empresa. Eu experimentei 3 coisas que eu queria no sabático. Eu primeiro trabalhei com consultoria, que é o que eu estou fazendo hoje, Legal. Que foi algo que eu flertei na minha carreira várias vezes, inclusive quando eu estava no Pão, eu cheguei a ser aprovada num programa de uma consultoria de estratégia e não fui. Porque eu estava com uma carreira muito bacana no Pão de Açúcar. Sim. Então, eu queria experimentar o que era ser consultora e no meu sabático eu fiz. Depois, eu queria continuar trabalhando com esse mundo de startup. Eu fui senior advisor de uma startup que estava vindo para o Brasil, que foi muito bacana também. E eu tinha feito mestrado, eu queria experimentar dar aula. E aí eu fui num curso que eu tinha na faculdade. Foi incrível, porque eu voltei para o 6º semestre da minha faculdade, da graduação. Então, tinha gente que eu tava aluna junto com eles, gente que, na verdade, tinha nascido depois que eu tinha me formado. E aí foi uma experiência super rica, assim. E aí seu marido tá certo, seu sabático foi de criatividade altíssima. Viajei, enfim. Produtividade extrema aí. Foi muito bacana. E aí... Nesse tempo, eu descobri que eu gostava de consultoria, que eu adoro dar aula, mas eu odeio a rotina de professor. Então, foi muito... Eu fantasiava em ser professor um dia, mas ir para o mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, aquilo para mim não funcionava. Não funcionava na tua... Que legal então, isso. Eu experimentei algo que eu achava que era uma carreira, mas que depois eu vi que talvez eu não gostaria de fazer mesmo aquilo. Então, foi um sabático bem experimental. E, como senior advisor, eu fiz muito a parte comercial, que é algo que eu sempre fiz na minha carreira, eu gosto, mas só fazer a parte comercial não me satisfazia também. Caramba. Eu gosto de ter um envolvimento com a operação, Sim. eu gosto de saber estratégia.
Então, foi ótimo ter experimentado e o sabático me possibilitou estar livre para poder experimentar coisas que, como executivo, é muito difícil você fazer. E aí, assim, depois do sabático, com tudo isso que você viveu, eu imagino que a tua visão também deve ter tido um pré-Flávia antes do sabático e pós o sabático. Porque aí, quando você voltou com uma percepção completamente diferente de business do que tinha que ser feito ou do que você queria também, né? Sim. De entregar. E você falou uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com a galera, assim, duas coisas que me impactaram aqui, né? Para você tomar decisões é importante que você tenha clareza. Você falou uma coisa muito importante e isso, gente, é uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, assim. Tem que ter clareza do que você quer. Senão você acaba se aventurando no escuro, né? E muitas vezes se frustrando e se decepcionando com você mesmo. Aí o medo realmente vence, né? Porque aí você fala, eu já estava desconfiado que não ia dar certo. Aí não deu certo porque você acabou não tendo essa clareza. Então acho que isso é uma coisa super, super poderosa, assim, né? Essa clareza, né? E aí essa segunda parte que você falou, né? Quando você se permite fazer mudanças e a Flá trouxe uma expressão que agora eu vou usar muito, assim, exercitar o músculo do desconforto, porque realmente é um exercício o desconforto. A gente muitas vezes quer se proteger e é natural, né? Acho que é quase que um mecanismo de defesa, né, Flá? Mas quando você se permite, muitas coisas acontecem, né, durante o processo que no pior cenário, como você falou, você vai aprender. Sim. Não existe, acho que é o Nelson Mandela, se eu não me engano, que fala isso, né? Ele fala assim que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, assim, em qualquer situação onde você se permite fazer algo que te tire da sua zona de conforto, você não vai perder. Ou você vai ganhar, porque você vai ver que deu certo, sim, ou você vai aprender, porque você com certeza não vai sair da mesma forma que você entrou, né? Então, acho que são duas coisas super poderosas. E aí, a partir desse momento, com todo esse aprendizado que você adquiriu nesse período de 10 meses, né? 10 meses. Como é que foi a segunda parte? Que aí você começou uma nova jornada, né? Você se permitiu ficar 10 meses fora e off, né? Do mundo corporativo. E aí voltou. E como é que foi essa volta, assim? Mudou muito a tua percepção de negócio, assim, com tudo que você passou? Bom, primeiro eu voltei super energizada. Imagina. E tinha uma missão de liderança bem importante na época. Então, eu estava com muita energia para fazer, para cumprir essa missão. Então, ter me permitido estar nesse lugar me deu muita energia, que eu acho que é a primeira coisa. A Dunnhumby tem uma parte de consultoria, então ter testado isso foi fundamental depois para a posição que eu ocupei. Não sabia que eles tinham essa... Tem. Até eu vendi alguns projetos antes de sair, bem inovadores e diferentes, para uma instituição financeira, para uma empresa que a gente nunca tinha trabalhado no Brasil. Então, legal. E acho que foi ter experimentado a consultoria também me habilitou a fazer a função que eu fui fazer depois. E de negócio... Eu acho que o sabático ele te dá muita criatividade, né? Esse lugar, sem dúvida, né, do ócio, do ser livre, de experimentar, te faz ver as coisas com uma perspectiva diferente e resolver problemas de um lugar, de um outro lugar. Sem, né, aquela pressão, né? Eu acho que eu penso que eu não vivi, eu nunca tive um período assim, mas eu penso que o mundo corporativo, as decisões são muito pautadas pela pressão, sim, do resultado, de tudo que a gente precisa fazer. Quando você não tá nessa posição, acho que a criatividade, né, até por tudo que você falou, ela acaba até ficando mais aguçada, né? Para você criar soluções sem essa pressão, né? A criatividade, a inovação, a intuição, são coisas que você exercita. E mesmo hoje, eu li um livro muito bacana, você sabe que eu adoro ler, né, Jeb? Eu sei. Que era um livro de várias pessoas que tinham feito sabático, e o último capítulo falava como você viver uma vida sabática sem estar num sabático. E eu exercito muito até hoje, que é você se permitir esses momentos, então, ir visitar um museu de arte, ir num concerto, fazer coisas que estão muito longe, estudar assuntos que não são da sua realidade, sim, porque eles vão te dar uma outra perspectiva que você pode usar depois no seu muito trabalho. Verdade.
Tem até uma pessoa que foi meu mentorado, que adorava estudar astros, astronomia, na verdade. E eu falei, vai, porque vai te dar uma outra perspectiva, inclusive, da vida executiva. Ele era de outro mundo, não mexia nada com isso, não, era um negócio... operações. e a gente, às vezes, fica tão focado que a gente esquece de usar nosso tempo com coisas que vão trazer uma perspectiva diferente da vida e até dos problemas. Concordo. Né? Então, eu acho que o sabático me trouxe muito isso e eu tento manter essa liberdade e uma perspectiva diferente de fazer coisas que não... Conversar com pessoas que não necessariamente eu conheceria, né? Então, me forçar a estar nesse lugar que eu falei, né? Do músculo do desconforto, mesmo estando fazendo, né, algo mais determinado, mais fixo, para que você não perca essa oxigenação que vem desses lugares que a gente não vai habitualmente. Você acha, eu falo muito, Flá, nas minhas redes, e falo aqui também sobre a importância de você construir conexões estratégicas de forma genuína, né? Uhum. E à medida que você flutua em mundos, assim como você falou, você abre um leque de conexões absurdo, né? Uhum. Você imagina, sai do varejo, aí você tá lá na sua bolha criando essas conexões lá dentro. Aí você vai pra indústria, é um outro mundo. Sim. Você vai criar outras conexões. Eu tô vivendo muito isso, inclusive. E isso amplia demais a sua rede de relacionamento. Óbvio, eu sempre falo isso, as conexões têm que ser genuínas, né? Elas precisam agregar valor pros dois lados, porque aí sim eu falo muito que ela é um cultivo, né? Você precisa estar sempre cultivando. A gente, por exemplo, já se conhece há quase 20 anos, então assim, é um cultivo. Então a gente agrega muito valor. O quanto que você acredita também que essas conexões também te ajudaram a chegar em lugares que talvez você ainda não tinha tanto esse acesso? Eu sei que você está agora numa fase mais empreendedora. Sim. Eu imagino que é ainda também mais necessário essa conexão para poder entrar, para poder mostrar tua empresa. O quanto que você acredita assim, no valor das conexões? Eu acho que isso é uma coisa que com certeza deve ter te ajudado muito também nessa trajetória. Total. Na Dunham, eu fui indicada por uma pessoa que trabalhava comigo. Ah, que legal. No Elo 7, eu fui indicada por uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Unilever há muitos anos. Eu acho que as pessoas talvez seja o que mais precioso eu cultivei ao longo da minha jornada desde o começo. E eu cultivo muito, né? Eu estava com uma amiga de infância que estava aqui no Brasil, ela mora na Austrália. Eu mantenho muito meus relacionamentos. Para mim, isso é muito importante. De forma genuína, tem que ser uma troca. Então... E às vezes, as pessoas se perdem, né? E eu nunca também... tal pessoa não me responde. Talvez não é para ser agora. Sim, enfim, exato, ela está ocupada. Não é que ela não gosta de mim. Não fico criando fantasias, né? E a hora que fizer sentido, ela vai falar comigo, eu vou falar com ela e ela vai me responder. Enfim, eu não fico muito paranoica nessas coisas. Sim, exato. E tem até uma amiga que gosta que sempre que eu penso em alguém, eu mando uma mensagem para essa pessoa. Ah, legal. Eu costumo fazer muito isso também. Porque, de alguma forma, né, a gente se conectou ali energeticamente, a gente não entende, né, como o mundo funciona completamente. Então, eu sempre... procuro, às vezes eu sonho, escrevo, sonhei com você, como você tá. Legal. Enfim, pra saber, né, como as pessoas estão. Às vezes é uma mensagem, né, Flávio? Às vezes você tá no LinkedIn, né? Às vezes a pessoa tá compartilhando alguma coisa dela, aí você, sei lá, tá um tempo sem falar. Eu printo às vezes e mando pra pessoa. Parabéns, sei o que, e aí eu crio uma dinâmica pra gente se conectar e conversar, porque é o que você falou. Você não pode ficar refém também de uma agenda tão possessiva, né? Até porque a gente não consegue, a gente tem nossa rotina. Sim. Mas cultivar, eu acho que é algo realmente muito valioso. E não precisa ser uma coisa forçada. Eu acho que é esse ponto, assim. Tem que ser uma coisa genuína mesmo. Sabe, uma situação, um sonho, uma pessoa compartilhando algo de valor. Eu acho que são coisas que agregam e eu vejo o quanto isso também para mim foi importante, assim.
ter mudado para mim só aconteceu justamente por indicação. Então, gente, o que eu sempre falo muito assim para quem me pergunta, para quem quer saber, cada conexão que você faz é uma oportunidade de um milagre. Eu brinco muito com isso, porque às vezes é uma conversa que você tá tendo com uma pessoa que você talvez conheceu ali num evento, em algum lugar, e ela abre uma porta e uma situação para você que você nem imaginava. Por isso que eu falo que é uma oportunidade de um milagre, né? Sim. E falar assim, você, de novo, né? Continua sempre em movimento. É Cápora, né? Cápora. Como é que é, assim? Fala um pouquinho, assim, ela já existe há quanto tempo? Qual é o propósito dela? Como é que tá sendo essa jornada também? Porque, de novo, né? Você tá empreendendo mais uma vez, fazendo algo que eu particularmente admiro muito, né? De falar sobre liderança, que é uma coisa que eu sou super entusiasta, falo muito. E também você tá mentorando pessoas. Então, acho que são coisas que realmente... Acho que nessa fase da sua carreira, talvez você tá transbordando, né? Mais ainda para as pessoas. Como é que tá sendo isso também? Porque é algo novo. Você também tá vivendo de novo essa curva de aprendizagem, né? Sim. E tá sendo... Dessa vez... Porque em 2018 eu abri a empresa, mas o nome veio... numa noite de insônia. E por que Cápora? É boa pergunta. Cápora, Cá significa mato e Pora é quem vem do mato. Eu venho do mato, eu sou de Marília. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou do interior de São Paulo. Então, Cápora. Eu queria resgatar, né, a minha origem, assim, quem eu sou na minha essência. E Cápora também tem a ver com caipira, com caipora, né? Legal. Que é simples, né? Descomplicado, que é a sua essência. Mas tem uma sabedoria. Então, o nome veio de uma noite, literalmente, de uma noite de insônia. Que legal. E nasceu de um blog, né? A primeira coisa que eu fiz foi criar um blog, porque eu gosto de escrever. E aí, na época eu fiz um blog, publiquei vários textos que não tem nada a ver com o mundo executivo. E aí, abri a empresa para fazer esses projetos que eu fiz no meu sabático. E aí, o ano passado, me chamaram novamente para fazer projeto, e aí eu falei, não, eu vou voltar para a empresa. Eu tinha saído, né? É uma empresa que eu tenho com a minha irmã, e eu tinha saído e falei, preciso ter um CNPJ, né? E ela falou, volta, você que fundou a empresa, né? E eu voltei. E aí eu falei, agora eu vou realmente fazer uma comunicação visual, vou definir meu portfólio. E foi uma jornada muito bacana. Fiz com uma pessoa que me ajudou na parte de marca e foi um trabalho incrível, porque a gente conversou e a primeira vez que ela já volta uma coisa que tinha muito a ver comigo, com o que eu queria transmitir. E aí eu parei para pensar, da minha carreira toda, com o que eu queria contribuir com as pessoas, né? O que eu queria devolver, né, pro mundo. Transbordar mesmo. Né? E aí eu fiz o portfólio, então eu trabalho com liderança e gestão, que é algo que eu sempre fiz na minha carreira, eu sou apaixonada, já estudo muito sobre liderança, que é algo que eu... sempre fez com maestria. Que eu gosto muito. Toda a parte de relacionamento com clientes, que também é algo que eu sempre tive, né? Clientes B2B, B2C. Então, tem um pilar desse mundo que é muito de relações humanas no final, né? Porque com certeza. O cliente é alguém que tem o interesse dele, você tem os seus, e a gente tem que achar onde a gente se interconecta nessa jornada, né? O que é bom para os dois. Não deixa de ser a relação humana, sem dúvida nenhuma. Então tem esse pilar de cliente, e aí que eu falo que essas são as agendas mais positivas, mais, entre aspas, tranquilas, porque liderança é algo bem complexo. Sim. E aí eu tenho a agenda hardcore, que foram mudanças muito difíceis que eu passei na minha carreira e que eu quero estar lá contribuindo para as pessoas para que sejam transições mais... Não mais fáceis, porque elas não vão ser fáceis,
mas que você possa ter alguém ali do seu lado ajudando a fazer uma travessia difícil. Você diz transições de empresariais mesmo, de aquisições, essas coisas. É ajudar as empresas na parte operacional e de pessoas pós-reestruturação, que é um momento de muito luto, de muito ajuste que precisa ser feito. Imagina. E pós-compras, né? Então, pós-integrações, pós-aquisição, que também são momentos que têm culturas conflitantes ou, às vezes, divergentes, onde a gente precisa, né, colocar uma agenda clara e seguir e encontrar um novo equilíbrio, né? Então, essas duas agendas são as agendas mais difíceis. Mais tensas, né? Porque você viveu isso, né? Vivi. Ô, Flá, assim, você falou, assim, desse portfólio. Eu queria falar um pouquinho do de liderança, assim. Até pela tua experiência, né? Que você tem. E também por você estar acompanhando pessoas nessa área. O que você tem sentido, assim, nos dias atuais? A gente tem falado muito sobre essa nova geração que está chegando. E já falei algumas vezes aqui, né? A geração Z é uma geração que a gente tem acompanhado que ela tá evitando e até abrindo mão de uma posição e de um status de liderança, né? E a gente tem visto isso muito acontecer, porque tá muito relacionado também às referências que elas tiveram, muitas vezes dentro das suas casas, ou vendo, né? Os seus pais ou as pessoas com que elas trabalham e não conseguindo se inspirar, né? Como é que você enxerga essa questão da liderança hoje, assim, nos dias atuais, né? Nós viemos de gerações anteriores, né? A gente aprendeu de uma forma. Mas quando a gente olha pra frente, assim, né? Como que você acha que vai ser, assim, esse futuro da liderança, tanto no mundo corporativo, quanto também para quem quer empreender, assim? Primeiro, eu acho que a liderança é cada vez mais coletiva. Então, eu não gosto desse negócio de gerações. Eu nem sei de que ano a que ano, que geração. Millennials, agora tem um monte, né? Porque eu acho que, no fundo, são pessoas vivendo contextos muito diferentes. Exatamente. Né? Então, verdade. Eu ainda, quando eu fui fazer minha graduação, era o começo da internet. Hoje as pessoas já nascem com a internet. Sim. Então, são contextos de vida e de aprendizados muito diferentes. Então, a gente tem que colocar isso sempre em perspectiva. E aí eu acredito muito mais hoje e a nossa geração ainda teve uma liderança que era muito focada em pessoas específicas, né? E nem sempre bons exemplos, a gente tem vários hoje no mundo. Não vou fazer aqui temas políticos, mas que não são pessoas inspiradoras. Isso, mas que influenciam negativamente até, né? Influenciam negativamente, né? E aí hoje, quando você vai para as gerações mais novas, elas estão muito mais conectadas com as pessoas. Verdade. As comunidades ganharam uma força diferente. Quando a gente pega mesmo os influenciadores, eles têm um poder porque eles têm pessoas que orbitam em volta deles numa crença ou num gosto similar, nos valores. Exatamente. Enfim, então, eu acredito que a gente vai ter cada vez menos heróis. Essa coisa do herói que não existe, né? Todos nós somos humanos. Sempre foi uma utopia, né? Mas era algo forte, né? No passado. Era uma busca por um heroísmo, uma perfeição. Sim. Que não é humanamente possível. Exato. Né? Então, por isso, acho que esse contraponto de você descartar um modelo que talvez não sirva mesmo para a humanidade hoje. Né? Um modelo que está tendo consequências destrutivas, individual e coletivamente. Sim. Então, eu acredito que a gente vai encontrar um outro modelo de liderança. Você falou que é a liderança coletiva, né? Como você diz assim, coletiva no sentido dos grupos, agora assim, não ter mais essa figura única que você está dizendo que é esse herói, né? Que a gente tinha no passado. E as lideranças vão estar dentro da comunidade, é isso que você quer dizer. Vai ter, óbvio, talvez vai ter essa referência, né? Que é como você falou, os influenciadores, eles são... Muitos deles hoje que aparecem são a referência que as pessoas seguem. Mas dentro delas, você acredita que vão ter outras lideranças ali dentro, no grupo? Sim. É isso? E no conteúdo também. No conteúdo. Na causa que elas defendem. Elas se conectam por uma causa. E a gente acabou de ter, né,
a líder venezuelana que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ela fala no discurso, esse prêmio não é meu, eu represento um povo que está comigo atuando numa causa. Né, ela tira a individualidade do prêmio para poder ir para o coletivo. Exatamente. Entendi. E tem várias pessoas, né, que se conectam. E você não precisa se conectar em tudo com a pessoa. Você pode se conectar na causa. Sim. Com a pessoa. Sim. E não ser amigo dela, não... Sim, talvez você não goste de alguma atitude, mas aquela causa você se conecta. Você se conecta. Então, eu acredito que a gente vá para lugares onde a gente tenha conexões que sejam não mais de uma figura única e superpoderosa, mas para várias conexões com causas que nos falam e que tem a ver com coisas que a gente acredita, com coisas que a gente quer, enfim, então... E que se alterna. A liderança pode se alternar dentro de uma causa. Né? Você não tem mais só uma figura, até porque às vezes as figuras vão falhar, vão falar besteira e vão ser canceladas, enfim, mas a causa que elas lutam continua sendo válida, muitas vezes. E como você pensa, assim, ainda nessa parte da liderança, que eu acho que é uma coisa muito rica e... Você falou que você não gosta nem muito de falar dessa questão geracional, porque são contextos diferentes, e realmente eu concordo. Não dá pra gente falar... Tem muita gente que usa aquela expressão, porque na minha época, né? Isso é a coisa mais terrível que eu acho que a pessoa pode falar. Porque são épocas realmente diferentes e é assim mesmo. Mas quando a gente fala de diversidade, né? Assim, imagina, por mais que a gente, obviamente... tem a questão geracional e ela não deveria ser o fator determinante, existem as gerações, né? Tem pessoas que... Nós somos de uma geração e nós hoje estamos trabalhando e muitas vezes até liderando gerações diferentes. Como é que você acha que uma liderança tem que se portar para lidar com gerações diferentes, né? Imagina, uma pessoa... Hoje a gente tem visto até um reingresso, vamos dizer assim, de gerações de pessoas da melhor idade, voltando para o mercado de trabalho, e isso está sendo muito bacana, né? Porque a gente vê que realmente... é muito resiliente esse movimento, né, corporativo, né? Antes a gente pensava que quem passava dos 40 anos já estava em declínio profissional. Sim. Hoje não, pelo contrário. Então, como é que é lidar, assim, como que você enxerga que um líder, né, ou quem está ouvindo a gente e que lidera equipes, como é que ele pode lidar da melhor maneira possível com a diversidade de gerações dentro da equipe dele? Perfeito. Acho que tem duas coisas fundamentais. A primeira é ter um objetivo em comum, ter clareza. É a clareza de novo, onde você está indo, o que você, né, onde vai chegar, por que você está fazendo aquilo, para quê, para quem. Verdade. Né? Então, esse é fundamental, porque isso conecta qualquer pessoa. Sim, né? Todos sabendo qual é o caminho, qual é a direção, com certeza. E o segundo ponto, que sempre me ajudou muito na carreira, é no que aquela pessoa é boa. Qual que é a fortaleza dela? Verdade. Nem sempre muitas vezes os meus times traziam problemas para mim que claramente eu não era a melhor pessoa para dar a resposta, porque eu era de uma outra geração. Sim. Quando eu mudei para a tecnologia, esse era um mundo novo. Eu não nasci em tecnologia. Muitas vezes, problemas técnicos, eu tinha que voltar para o time e falar, eu não sei a resposta. Né? O que você acha? Perguntar para várias pessoas para entender diferentes perspectivas. Então, compor uma solução, e por isso o líder heróico deixa de ter importância, porque não é mais só... O mundo é tão complexo hoje que é impossível uma pessoa ter a resposta para tudo. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa buscar nos times, nas pessoas, até em perspectivas diferentes, soluções para os problemas. Sim. E cada pessoa vai aportar. Né? Se você der voz, né, Flávia? É importante que a gente dê voz para... Exatamente. É por isso que é legal esse ponto que você falou da liderança coletiva. Tá relacionado a isso, né? Sim. É de você ter a humildade, né, como líder, de saber que você não vai ter a resposta para todos os problemas ali, mas que você com certeza tem recursos dentro do seu time. Que tem. E que às vezes não é um recurso, é a combinação de perspectivas que vai dar uma solução que é melhor do que
qualquer uma individualmente. Que legal isso. Então, isso é cada vez... E aí, essas novas gerações querem ter voz. Elas exato. Pedem voz. E um mundo Verdade. autoritário não é um mundo que dá voz para as pessoas. Uhum. Então, cada vez mais, as pessoas se conectam com ambientes onde elas podem ter voz e podem Sim. falar, e podem falar sem serem julgadas do que vão pensar delas, né? Ou de que, tá errado, não é isso. Então, eu acredito que por isso que hoje tem um pouco desse conflito, né? Porque a gente vem, né? E eu ainda vivi o fim da ditadura no Brasil, na minha infância. Então, a gente vem do mundo autoritário para um mundo democrático, e eles coexistem. Sem dúvida. E muitas vezes eles coexistem nas empresas, com gerações diferentes. Com culturas diferentes. E aí você também precisa aprender como conversar com as gerações que talvez sejam mais autoritárias, né? Onde a forma é importante. Então, não é você está errado, não acho assim. Então, eu acho, as duas gerações têm que se adaptar para encontrar, as várias gerações, né? Tem que se adaptar para encontrar um espaço de diálogo que seja comum em prol de um objetivo. Muito bacana. Você tocou num ponto que eu falo bastante com os mentorados que eu tenho, que é você identificar os comportamentos das pessoas. É importante o líder ele saber observar comportamentos, né? Uhum. Porque quando ele entende exatamente o comportamento das pessoas do time, ele consegue mapear exatamente as fortalezas para ele saber de que forma ele vai agregar e também permitir que eles possam flutuar dentro do time, que é o que você falou, né? Falar assim, não tem mais o herói, ou o herói está em extinção, vamos dizer assim. Ele é um cérebro só, né, que tomava as decisões. Agora não, agora você permite que vários cérebros dentro do seu time possam contribuir. Uhum. E fazer isso é um exercício também de servidão, né? O líder, se a gente pensar assim, como ideia de servir, né? Ele muitas vezes tem uma percepção de que ele tem que ser servido, né? A gente veio de gerações onde o líder achava que ele tinha que ser servido e toda aquela estrutura tinha que servir ele para que ele entregasse o resultado. Hoje não, né? Hoje isso tem cada vez mais mudado e está ainda mais forte. Ele tem que sim ter um posicionamento de servir. Uhum. E a gente sabe que isso ainda é um processo, né? Porque como você falou, são gerações, existe uma curva de aprendizagem. Eu acho que tem muita questão da aceitação também, né? Eu acho que a gente precisa estar disponível, né? A gente falou muito dessa questão de se reinventar, né? Você passou por várias empresas, por vários momentos. A liderança, ela também precisa estar sempre se reinventando, né? Sim. Porque ela muda. E as gerações vêm e isso vai mudando, né? Então, essa mudança também precisa vir de dentro, né? Sim. E a liderança, ela não é única, não é um modelo que funciona o tempo todo, né? Os melhores líderes, eles oscilam e se adaptam a estilos dependendo de um contexto. Então, tem situações de crise ou de caos. Você precisa de alguém que vá ter tranquilidade, agir rapidamente para que aquele ambiente se reorganize e siga uma direção. Nossa, verdade. Uma situação de inovação, talvez vai exigir outras capacidades de enxergar, de ver coisas diferentes, né? De propiciar espaço para que os times errem. Então, a boa liderança, ela não tem uma forma que funciona o tempo inteiro. A boa liderança, ela é capaz de oscilar, inclusive, se modular, dependendo do contexto, dependendo do tema que tem que ser resolvido. Então, os melhores líderes, eles não têm um estilo de liderança fixo. Que legal isso. Ele precisa ter um estilo de liderança... Essa adaptabilidade que você quer dizer, né? Que vá se moldando e que ele... É como você tem uma caixa de ferramentas de liderança. Tem hora que você precisa ser autoritário e a gente precisa tomar essa decisão. Precisa tomar uma decisão, porque às vezes não tomar uma decisão coloca o negócio mais em risco do que tomar uma decisão, seja ela certa ou errada. Sim. Tem horas que você precisa ser muito democrático
para ouvir, para entender, para formar consenso. Tem horas que você vai precisar ficar quieto e ir para a retaguarda e deixar o time produzir e chegar a um consenso e você agir como um observador e um facilitador daquela situação. Então, você... É difícil, né, falar né, flutuar assim, fazer o time se mover junto, porque imagina, o time tá vendo você tomando uma decisão mais dura, aí já sente aquele abalo. Aí, de repente, você liga o modo inclusivo, aí o time dá uma confusãozinha, não dá pro time? Dá, várias vezes eu tive times, assim, reclamando, bravos comigo, porque eu não entrava em intervir e resolvia uma questão. Porque eu tava... Intencionalmente, a gente aqui tá entre adultos. Vocês dois são adultos, vocês têm que ser capazes de resolver essa desavença ou essa discordância entre vocês. Eu não vou ser aqui mãe ou pai de ninguém para definir o que vocês vão fazer. Mas às vezes o time não entendia ali, né? E às vezes queria que eu intervisse, né? Mas tinha horas que o melhor que eu podia fazer para o crescimento deles era não intervir. Era deixar com que eles encontrassem a solução, o jeito de trabalhar bem juntos. Né? Intervir às vezes é fácil, mas não é sustentável, porque eu posso não estar mais lá. Exatamente. E não é formador, né? Não é formador. Eu sempre falo para as pessoas, né, principalmente os líderes que eu mentoro, que você não dá um feedback duro ou não propor situações que sejam difíceis ou desconfortáveis é muito danoso. Concordo. Impedir uma pessoa de crescer ou limitar o crescimento de uma pessoa é pior do que colocar ela numa situação onde ela vai ser obrigada a se desenvolver, a achar uma solução. Concordo. Eu sempre falo, sofrimento gera crescimento. É verdade. A gente não... Nem para os filhos a gente pode evitar o sofrimento. Verdade. Porque é parte... É parte do processo. Do desenvolvimento, sem dúvida. Então... O que eu acho que a gente tem que exercitar é ficar confortável no desconforto. Eu tenho que ser cada vez mais capaz de estar... não é confortável, porque nunca é confortável o desconforto, mas eu me permitir me colocar num lugar de desconforto. Sim. Né? Para que eu cresça. Você falou uma coisa, essa frase eu lembrei o ano passado eu comecei no jiu-jitsu, né? Foi uma coisa nova pra mim. E tá sendo incrível pra mim, que aí eu coloquei minha filha, né? E pra minha filha, eu fui muito pensando nela, porque a disciplina que a arte marcial tem, ela é muito importante. E eu sempre gostei muito de esporte, então eu falei, vai ser bom pra ela. Só que aí eu entrei junto. E aí o Fábio Gurgel, ele é um cara já bastante experiente, foi lutador e tal, e ele tem uma estrutura que é a Aliança, uma escola de jiu-jitsu bem grande. E ele fala exatamente isso. Quando você tá no tatame, né? Tá fazendo essa analogia que você trouxe pro esporte. Quando você tá pressionado pelo seu adversário ali no rola, na hora do movimento, você precisa encontrar formas de ficar confortável no desconforto. Que é nesse sentido que você falou. Não é confortável. Como é que você vai estar confortável o cara tentando te estrangular? Mas é você saber como manter a calma, como manter seu controle, seu equilíbrio emocional para não entrar em desespero. Então ele vai fazendo várias analogias e aí ele traz esse ponto também para nossa vida pessoal e nossa vida corporativa. Estar confortável no desconforto é exatamente isso, é controlar suas emoções num momento que você sabe que aquilo te tira do seu domínio, né? O desconforto é isso, né? Quando você tá num ambiente que você não controla, né? E aí eu quero até conectar com uma pergunta, assim, que a gente falou antes de entrar aqui no podcast, né? Como é que a gente pode passar aqui para as pessoas, assim, como é que você consegue buscar esse conforto no desconforto, né? Como que você consegue exercitar, né? Acho que você usou uma expressão que eu achei maravilhosa. Como exercitar o músculo do desconforto? Porque quando você exercita o músculo, é muito legal que você falou isso, porque eu penso que é igual a academia, assim. Um músculo, ele vai ser exercitado, ele vai ficando maior, vai ficando mais forte, é um processo, né? Então, quando você exercita ele, você não fica mais com receio, né, de voltar para trás, a não ser que você pare. A não ser que você... O músculo é assim, né? Ele é treinável. Se você para de treinar, ele volta. Então, quando você exercita o músculo do desconforto, é o mesmo processo.
Você vai estar sempre querendo buscar situações onde você sabe que aquilo vai te trazer desconforto, sim, mas vai te fazer crescer, mas vai te fazer desenvolver. Então, como é que você exercita esse músculo do desconforto? Jeff, tem que ser super intencional. Você tem que... E são Legal. situações simples da vida. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Eu estava viajando para um lugar muito quente, sensação térmica de 41 graus. Nossa. Eu não gosto de calor. E eu ia fazer com uma guia, um programa de 2h30 andando pela cidade. Eu intencionalmente... Eu não vou controlar o calor. O que eu posso fazer aqui é aproveitar o melhor. E era uma guia incrível, apaixonada pelo que ela estava fazendo. Eu não me incomodei com o calor. Óbvio, eu suava, eu estava desconfortável, né? Eu procurava sombra o tempo inteiro. Não tava, exato, você estava desconfortável. A gente parava nas lojas que tinham ar-condicionado, eu ficava girando no ar-condicionado para me fazer um pouco menos quente. Mas eu intencionalmente me coloquei numa situação porque eu queria aprender sobre aquele lugar. Mesmo sabendo que aquilo te traria um incômodo ali, um desconforto. Exatamente. Então, acho que tem situações muito simples e tá com a clareza de que você vai se colocar e que aquilo vai te fazer melhor, vai te fazer crescer. Teve um momento da minha vida, é até engraçado, né? As pessoas dão risada. Eu escolhi, na época, uma coaching, uma terapeuta, uma psiquiatra na época, que eram as pessoas que eu menos tinha empatizado. Falei, eu vou escolher as pessoas... Você escolheu intencionalmente, as que eu menos gostei, tipo isso. Exatamente. Vou fazer coaching e terapia com quem eu menos gostei. Porque, você concorda, quem eu menos gostei era quem mais ia me desafiar? Sem dúvida. Que legal. Era quem mais ia trazer uma perspectiva diferente para mim. Sim. Então, se colocar nessas situações... e aí tem que ser o que você colocou no começo, lugares seguros de você falhar. Sim. Você tem que se colocar no desconforto, mas de uma forma que você não vai dar tudo errado. Sim, com a clareza que você falou. Porque senão né? você Exato. volta e fala assim, nunca mais vou correr nenhum risco porque deu errado. Eu crio um trauma. Então, você tem que fazer numa amplitude, tá consciente de que você vai ficar desconfortável, de que a terapeuta vai falar coisas que você não vai gostar. E tá preparada para isso. Mas eu escolhi isso, foi uma escolha. E a escolha é eu aprender com alguém que tem uma visão diferente da minha. Né? Ouvir. E aí, no mundo dos algoritmos, isso é fundamental. Coloca canais que você não gosta. Exatamente. Porque senão o algoritmo só vai mandar conteúdos que reafirmam o que você acredita. Exatamente. Você vai deixar de entender, conhecer perspectivas diferentes. Vai escutar quem você não gosta. Mas é escutar de verdade. Não é escutar para julgar e para... tudo que ele está falando é uma besteira. Procura no que ele está falando, que ele tem razão. Que ele tem um ponto. E aí você vai permitindo que você consiga ampliar essa sua zona de conforto para perspectivas que sejam mais longes da sua, diferentes das suas. Nossa, sensacional, né? Clareza e intencionalidade, né? Eu quando eu decidi também mudar, foi muito conectado com isso, assim. E isso é super importante, essa questão da clareza, que a Flá trouxe aqui, e eu tô reforçando, porque hoje, trazendo isso e eu lembrando, né, das minhas decisões, elas foram muito pautadas por isso. Olha as coisas que eu coloquei como premissa, assim. Eu queria desenvolver novos comportamentos. Então, quando você faz essa conexão, você fala, se eu ficar no mesmo ambiente, eu não vou desenvolver novos comportamentos. Sim. Então, essa foi uma clareza que eu tinha. Eu queria viver um novo ambiente, eu queria mudar de ambiente, porque eu sei que o ambiente molda, né, Flá? Sim. Tenho certeza, você passou por vários, Sim. Ele foi te moldando e hoje você é a Flávia moldada por todos os ambientes. Então eu queria viver um outro ambiente. E eu queria adquirir novos conhecimentos. E eu quando eu fiz esse paralelo, eu falava, onde eu estava, os conhecimentos já tem pouco espaço para eu adquirir novos conhecimentos. Óbvio que sempre tem espaço, mas eu queria ampliar, né? Como eu falei da curva de aprendizagem. Então esses foram meus 3 pilares para tomar a decisão do que eu queria.
Então, tô falando isso porque olha a importância da clareza para você não tomar uma decisão na emoção. Porque é isso que frustra muitas vezes, né? Quando a gente fica aquela mentalidade aventureira, né? Você não olha a amplitude, como você falou, né? Da decisão que você tá tomando. Aham. E aí você vai numa aventura, muitas vezes, e aí se frustra e fica traumatizado. Sim. E o trauma te bloqueia ainda mais, porque o medo já é um comportamento que é natural do ser humano. Só que quando vem com trauma, aí você nunca mais, às vezes, sei lá, nunca mais, é difícil falar, mas talvez Vai você ser leva muito anos. mais difícil. Exato, você vai levar anos para se libertar daquilo. Aham. Então essa clareza e a intencionalidade que você falou, eu também acho que é extremamente poderosa, assim, para você exercitar esse músculo, né, vamos dizer assim, do desconforto. Se você tivesse que falar algo pra Flávia, assim, de, sei lá, 20 anos atrás, lá que tava, sei lá, começando a carreira lá, com tudo isso que você passou, o que você falaria pra ela? Aquela Flávia lá do começo que talvez tinha dúvidas, talvez ainda tava ali. Óbvio, você falou na escola, você passou por várias mudanças, mas era uma coisa quase que infantil ainda, mas Sim. com certeza tava gerando ali já um comportamento em você. Mas com certeza no começo da jornada você deve ter tido medos, Sim. deve ter tido receios, deve ter tido um monte de coisa. E hoje você passou por tudo isso que a gente acabou de falar. O que você falaria pra ela, assim, se você fosse dar uma mensagem pra ela do passado pra hoje? Sofre menos. Sofre menos. Tem uma frase que eu Sofre adoro menos que é fala boa. que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Verdade. A dor do crescimento, a dor a gente precisa passar, né? O músculo precisa doer para crescer. Exatamente. Mas eu acho que a gente sofre muito mais do que desproporcionalmente a dor, né? Eu podia estar lá nesse tour, na minha cabeça, me degladiando com um calor que eu não ia conseguir mudar. Exato. Você não controla, né? Eu não controlo. Então, e muitas vezes eu me degladiei com situações que eu não precisava, assim. Mas Por que faz você parte. acha que a gente sofre tanto que a gente não controla, assim? Isso é uma coisa muito verdade, né? A gente tem uma tendência a sofrer muito por coisas que muitas vezes a gente não controla. Eu acho que a gente é pouco ensinado a ouvir nossos sentimentos. Hoje eu me permito, e eu acho que eu fui ganhando maturidade à medida que eu fui ouvindo o que eu estava sentindo. Eu suprimia Legal muito. isso. Acho que parte do meu sofrimento é porque eu suprimia os meus sentimentos. Eu tinha muito problema com a raiva. Era um sentimento que eu tinha Dificuldade de lidar com ele. muita né? dificuldade de lidar. Eu li um livro que é sensacional, escrito pelo neto do Gandhi, que chama Virtude da Raiva, que me Legal. ajudou a fazer as Virtude pazes. da raiva. Neto Do Gandhi, acho que do Gandhi. depois eu mando para você, se você Depois a quiser gente divulgar. coloca aqui no vídeo. A raiva é um sentimento de que algo precisa ser mudado, de que algo não tá bom para você. Verdade. Você precisa ouvir sua raiva, você precisa ouvir sua tristeza, você precisa ouvir principalmente os sentimentos ruins, né, que a gente quer invalidar ou quer pôr eles debaixo do tapete, quer esconder e tal. Eu acho que eu sofri muito por não dar vazão e conversar, falar, bom, eu tô com raiva. Do que eu tô com raiva? O que aqui nessa situação eu tô engolindo que eu não precisava? Ou que vai contra um valor que é importante para mim? Então, ouvir os sentimentos e aí, a partir daí, agir de um lugar centrado. Também não adianta ter raiva e bater em alguém. Né? Não vai só piorar a situação. Não vai aliviar a sua dor. Você precisa ouvir, deixa ela fluir, deixa ela passar e volta para um lugar de centro, de conexão, de intenção, de amor. Amor pelo outro também. Sim. Porque às vezes você tá com raiva do outro, mas ele também só tá querendo uma coisa boa. É verdade. Às vezes ele também tem os traumas dele, Sem dúvida. você tem os seus, enfim. Então, agir de um lugar da integração. A integração entre a razão e a emoção. Legal. Acho que à medida que eu fui... eu era muito racional, brinquei da vida no Excel. E principalmente ter me tornado mãe me trouxe, né, muitos sentimentos. Um turbilhão, né? Você passa a ter medos que você não tinha, enfim.
Aí você tem que lidar com a criança, que é pura emoção também. Exatamente. Enfim, e foi me ensinando muito a ouvir minhas emoções, acolher, deixar com que elas fluíssem e agir de um ponto de integração, assim, do melhor dos dois, da soma, né? Da razão com a emoção. Nossa, que legal. Ó, ouvir as emoções. Eu não tinha escutado isso, mas é um ponto de vista que eu vou começar a refletir, porque a gente vive tão no automático muitas vezes, né, que a gente nem percebe. Nem sabe o que tá sentindo. Exato. Isso é uma coisa poderosíssima. É quase que fazer um diagnóstico da sua emoção, né? Sem ser um médico, né? Sem ser um médico. É você sendo médico de você mesmo, né? Fazer um diagnóstico. Por que isso tá me incomodando, né? Isso. Por que eu tô sofrendo lá com o calor do... Mas eu não controlo, tal. Aí você começa a entender. É o diagnóstico mesmo, né, Flá? Exatamente. Você entende o que tá acontecendo com você, pra aí, a partir daí, racionalmente, né? Você resolver essa questão com você mesmo, né? E é esse espaço entre ouvir e agir. É algo que eu posso agir? Não, eu não posso agir. Eu não controlo a outra pessoa. Então sofra menos, né? Como você falou, né? Então você não vai conseguir mudar o sol que tá com 40 graus. Exatamente. Então, Que esse legal, espaço que legal entre isso. o sentir e agir, se dá esse espaço para entender se faz sentido agir ou não faz sentido agir. Que legal. Nossa, adorei. Você gostou? Adorei. Gostou? Ó, Hoje eu tô aqui na minha zona de desconforto. Ó, aqui, ó. Eu comecei o podcast, ó, tem, sei lá, acho que tô no 6º episódio. O primeiro foi aquela coisa assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí depois vai passando o 2º, 3º, você vai ficando mais à vontade. Mas em tudo que a gente faz, né, Flá, tudo que é novo gera exatamente esse sentimento, né, de Sim. desconforto. Só que eu vou falar uma coisa minha pessoal, assim, talvez nesse... Olha que coisa louca, né? Eu tô com 41 anos. Talvez esses últimos 2 anos é onde eu comecei a entender de maneira mais clara o que você falou sobre exercitar o músculo do desconforto. Porque durante muito tempo na minha vida, eu me considero uma pessoa que ao longo da minha trajetória, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Comecei como empacotador de supermercado e me tornei um executivo de empresa. Isso é uma coisa que para mim tem um valor gigantesco e também me dá orgulho por eu ter realmente saído do meu ponto A para o meu ponto B, fazendo uma transformação. Mas, durante muitos anos também, eu deixei os medos me vencerem. Que é essa questão do desconforto. Eu falar, não, acho que talvez não é melhor eu tomar essa decisão. Não, talvez... Eu fui procrastinando muitas coisas que eu queria fazer, que muitas pessoas me falavam que eu tinha perfil para fazer, talento para fazer, mas eu não acreditava, né, que era possível. Por isso, quando você falou dessa questão de você conhecer as suas emoções, isso é muito poderoso, porque quanto mais você conhece as suas emoções, mais você consegue racionalizar e agir sobre as coisas que você precisa mudar. E aí, para a gente concluir assim, tudo que você controla tem que realmente te gerar desconforto e você tem que querer mudar, né? Tudo que você controla tá na sua mão. Sim. Agora, as coisas que você não controla, como a Flá falou aqui que ela diria pra Flávia de 20 anos atrás, sofra menos. Porque você não controla. Então, se você diagnosticou, quando você conhece suas emoções, diagnosticou e viu que aquilo você não tem domínio sobre aquilo, vira a sua página e foca nas coisas que você controla, né? Porque com certeza você vai conseguir crescer e se desenvolver muito mais. Sim. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo convite. A agenda da mulher que é turbulenta, mas eu consegui trazer ela aqui. Eu fiquei tão feliz porque a gente tem uma história de mais de... Nossa, eu tava aqui calculando aqui, são quase 20 anos, 18 anos. Eu tinha 23 anos de idade e ela me deu uma oportunidade. E de novo, né, trazendo essa parte do desconforto. Eu tava numa área que eu não me identificava, aí eu participei de um processo, porque eu queria trabalhar na área comercial, eu tinha clareza. Eu falei assim, é uma área que eu sou um cara extrovertido, eu sou um cara dinâmico, essa área tem muito a ver com o meu estilo. Por isso que é importante conhecer as suas emoções e seus comportamentos. E aí eu construí um caminho para ir para lá, participei de um processo. E aí, nesse processo, eu encontrei a Flá e foi incrível. E aí minha carreira foi forjada, como a gente fala aqui, né? Através da área comercial. E você que abriu as portas. Então eu sou muito grato. Eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida com essa questão da oportunidade. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho, assim.
Acho não, tenho certeza, porque eu sou prova disso. Uhum. E as pessoas que aparecem na sua vida, muitas vezes elas te dão a oportunidade. E às vezes a gente tem uma tendência de esquecer, né? Ah, mas foi lá 18 anos atrás. Tem pessoas, falar que eu todos os anos mando uma mensagem e sempre reforço essa questão de, ó, se não fosse por você, talvez eu não teria seguido esse caminho. Então eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida e que abriram a porta para que eu pudesse me desenvolver e mostrar a minha capacidade. Então, você é uma delas. Obrigada. E eu quero te agradecer por isso e que a gente possa estar muitos anos juntos aí, curtindo e cultivando essa relação que é tão forte, tão carinhosa, tão genuína. Sem dúvida. Eu sempre falo para as pessoas que o melhor jeito de me agradecer é fazer por alguém o que eu fiz pela pessoa. E eu estou muito feliz de ver você seguindo, né, o seu propósito e impactando pessoas que talvez não vão te encontrar no mundo, né, corporativo Sim. ou na vida, que é o impacto que a tecnologia proporciona, que esse mundo novo proporciona. Então, eu que quero te agradecer de estar me agradecendo desse jeito. Aqui um pouco. Obrigado, tá? Obrigado. E que você impacte muito Amém. Pessoas que você nem tem ideia que vão ser impactadas pela sua palavra, Amém. Pela sua história. Obrigado, viu? Sucesso. Obrigado. Valeu, gente. Forjados Podcast. Clica, se inscreve, compartilha. Tamo junto. Valeu.